Eu sou o padre Aldair e vou conversar agora com o padre Carlos Henrique, da nossa Diocese de Divinópolis, que concluiu os seus estudos de mestrado na área de liturgia. Padre Carlos, gostaria que primeiramente você se apresentasse para a nossa Diocese, para as pessoas que vão te acompanhar agora. Bom, eu sou o padre Carlos Henrique e tenho 7 para 8 anos de ministério. Atualmente eu trabalho no Santuário do Senhor Bom Jesus em Divinópolis. E na última semana nós concluímos esse estudo importante com a apresentação e defesa da nossa dissertação de mestrado junto à Faculdade Jesuíta de Teologia. O seu mestrado foi na área da liturgia na Sacrosanto Concílio. O que os seus estudos podem contribuir para a nossa igreja, para a nossa diocese? O tema do nosso trabalho, a nossa pesquisa, foi o conceito teológico de liturgia na Sacrosanto Concílio, mais precisamente os números 5 a 8. E penso que é um tema vital, porque a Sacrosanto Concílio, ela brota de um movimento que é anterior a ela, onde se constatou que a liturgia deixou de ser fonte de espiritualidade. E a percepção que o concílio assumiu é de que liturgia é teologia. Portanto, a liturgia não é um fazer outro que não o fazer de Cristo, mas é o fazer de Cristo que se perpetua, que é continuado no fazer da igreja. Daí a ideia de que a liturgia verdadeira, ela é participação no sacrifício, no sacerdócio de Cristo. Penso que isso nos ajuda, em nossas comunidades, a superarmos a visão utilitarista, a visão exterior de liturgia que às vezes nós temos, para perceber a liturgia como algo que toca no interior, como algo que toca toda a vida cristã. Uma ideia que é muito comum é essa, de que liturgia é fazer coisas. E aí a percepção do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, o concílio nos ajuda a refletir que o conceito de liturgia vai para muito mais além dessa ideia. E há quanto tempo você ficou envolvido nos estudos, no projeto? Ao todo foram 3 anos. Assim. O tema da liturgia sempre foi um tema de estudo pessoal, desde a formação de teologia, depois um curso de especialização que eu tive a oportunidade de fazer. Mas no mestrado foram praticamente 3 anos. O primeiro ano eu vinha como aluno especial, como ouvinte, e os 2 anos seguintes como aluno regular, né? Aí sim, oficialmente matriculado na faculdade, com tempo, com trabalhos, com notas e tudo mais. Somando, foram 3 anos de dedicação a esse trabalho. O Concílio Vaticano II já vai completar agora 50 anos da sua realização. Você percebe que houve um avanço na área de liturgia, nas paróquias, na igreja? De um modo geral, esse texto, o texto da Sacrosanto Concílio, ele já completou no ano passado seus 50 anos. E o balanço que se faz é de uma distinção entre a recepção do concílio, a interpretação do concílio e a aplicação propriamente dita. No que diz respeito à recepção, nós tivemos, num primeiro momento, um grupo de afoitos, seja para rejeitar as ideias conciliares, ou seja, para colocar logo em prática sem entender as ideias conciliares. Isso resultou numa ideia um tanto abstrata daquilo que era verdadeiramente o espírito conciliar. Depois a ideia da interpretação, ela é fundamental, porque o concílio, ele em momento nenhum se propôs a fechar questões, mas a colocar a igreja numa atitude de diálogo, a colocar a igreja numa atitude de conversa com a modernidade, a grande motivação do concílio, fazendo com que a verdade da fé se tornasse sempre uma verdade atual. Daí a aplicação do concílio propriamente dito exige esse esforço de conhecer, por assim dizer, como o então Ratzinger dizia na introdução ao espírito da liturgia, as regras do jogo para que nós possamos jogar melhor. A liturgia, partindo do pressuposto de que não é conhecida, ela muitas vezes sofre más interpretações, no sentido de que cada um quer inventar a sua liturgia, o seu jeito de rezar, o seu jeito de fazer, fugindo assim daquilo que é o espírito propriamente dizendo da liturgia. Nas paróquias ainda há uma certa dificuldade em questão da equipe de canto, juntamente com a equipe de liturgia. O pessoal do canto sempre achando que é diferente ou separado da equipe de liturgia.
há uma possibilidade de fazer com que as equipes de canto se unem mais e percebam mais que fazem parte também da liturgia? Um dos grandes obstáculos à reforma litúrgica é, sem dúvida nenhuma, a falta de formação. E a falta de formação, ela acarreta em situações como essa, em que o canto, por exemplo, não é percebido como parte da liturgia. O canto ele não é um enfeite da liturgia, ele não é um acessório do rito, mas ele é o rito propriamente dizendo. Então, é um serviço que se presta na liturgia, mas que coincide ou que concorre ou que leva ao verdadeiro espírito da liturgia. Essa ideia de entender que a liturgia é uma coisa e que o canto na liturgia é outra, por exemplo, de que eu canto na missa e não canto a missa, e de que cantar na missa é uma forma de estar na missa e não uma forma de participar da missa, é uma ideia completamente equivocada, que precisa evidentemente ser cuidada e ser melhor estudada por todos nós. Tem algum contato, algum e-mail que a gente possa estar entrando em contato? O meu e-mail pessoal é carlosenrique_alves@yahoo.com.br e no Facebook também, Carlos Henrique Alves. Pode procurar lá e por lá a gente está disposto sim a partilhar as informações e o que a gente tentou procurar estudar. Aqui é o padre Aldair Custódio para o portal de notícias da nossa diocese.